Você fez cursinho preparatório para entrar? Não, eu entrei por nota também, né? Ah, você Eu também, né, ainda- Fernando? Ah, acabei entrando. Você sabia que a gente conhecia ela, não. Hoje, por exemplo, eu não conhecia ela, Então, porque a gente Né? conhecia a máscara dela. é, A hora que você quiser, você já olha para a câmera e já sim. começa, porque ela está Tá gravando. gravando? Bom, boa tarde, gente. A gente está aqui no PQ Pod, o primeiro episódio do ano passado. E a gente está aqui nesse estúdio maravilhoso, que foi uma parceria também maravilhosa do Jornal PQP com a Precotec. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês e, enfim, estar nessas companhias, nessa qualidade de áudio, qualidade de vídeo maravilhosa. A gente pretende fazer muito aqui. E, enfim, é muita felicidade, a gente vai postar tudo para vocês. E por enquanto vocês estão vendo uma gravação, mas o primeiro episódio desse ano a gente já começa com um convidado muitíssimo especial. Então, esse aqui é o Aldair, o diretor do Pracotec, né, Aldair? É isso aí? Isso. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês, você, Paola, você, Danilo, agradecer uma mocinha que está lá escondidinha, que vocês aí de casa, vocês aí não estão vendo, tá? O nome dela é Duda, tá bom? A Duda tá lá, ela que vai cortar nós, né, Paola, né, Danilo? Isso aí. Ela corta para lá, corta para cá, né? Dudinha, parabéns pelo teu trabalho, tá bom? Ô, gente querida, olha, eu tenho um prazer, uma alegria muito grande em vir participar do podcast de vocês. Independente de ser o primeiro, segundo ou milésimo, para mim é uma alegria muito grande. Eu acho que uma pessoa, ela é tida como jovem, como adulto ou como idoso pela idade cronológica, mas tem uma medida que a gente faz das pessoas que independe do cronológico, é a juventude dela. E vocês com 16, 17 anos, vocês têm uma juventude cronológica e de ideias, de desejos e vontades, vocês têm as duas idades parecidas. Eu, sem nenhuma prepotência, mas com muita humildade, eu gosto de dizer que eu tenho 65 anos, mas os meus sonhos, os meus desejos de ver vocês criando, inventando e fazendo, eu me acho aí com os 18, 19 Sim. anos. Que vocês não percam essa juventude nas ideias e nos desejos e tudo mais. Estou à disposição de vocês, tá bom? Não, e a gente que agradece. Para vocês que não sabem, a gente está aqui hoje na Precotec, no prédio da Precotec aqui no centro, e esse estúdio foi construído pelo Aldair durante a pandemia, né? E fazem trabalhos, gravações aqui maravilhosas. E esse estúdio foi cedido para a gente gravar o nosso podcast. Então, a gente está em setembro, né? Só que a gente pretende gravar aqui e fazer um bom material, porque essa estrutura é maravilhosa, né? Então, a gente que agradece, né, pela oportunidade. E, enfim, pela estrutura que foi cedida para a gente. Ano passado a gente gravou lá dentro da escola e a gente tinha que ficar, por exemplo, parando a cada 10 minutos para gravar com a professora e no fim o áudio ainda saiu errado, mas aqui com essa estrutura a gente nem acredita, né? Foi um achado mesmo. Com certeza. Não sou corintiano, mas nós estamos juntos. Tá bom? Estou à disposição, tá, querido? Aham, iniciando o nosso podcast, Aldair, a gente queria saber da onde que veio o Pracotec, como surgiu esse cursinho preparatório? Eu espero que vocês não se assustem, mas Aldair, amigo de 3 outras pessoas. Dessas 3 pessoas, um não era da área da educação ainda, não era professor. Éramos colegas de faculdade. Aldair, Everardo, Mauro e Ninho. Ninho era o apelido do terceiro que eu estou falando, porque ele era o mais novinho, então ele era o Leite Ninho. Então, Aldair, Everardo, Mauro e Ninho. Certa vez, como jovens, ali pelos 18 para 19 anos, bem jovenzinhos, pouco mais, 19, por aí, a gente estava num barzinho, tipo meia-noite, 1 hora da manhã, da meia-noite para 1 hora da manhã, tinha tomado umas, não estava bêbado, mas estava bem alegre. E aí, dos 4, 3 trabalhavam em escola. E o Ninho não, o Ninho, engenheiro civil, fazia engenharia civil. E aí eu trabalhava numa escola e eu me achava explorado pelos meus patrões. Eu achava que eu trabalhava muito e ganhava pouco. Hum. E aí, de repente, ali pelas 1h30, 2 horas da manhã,
estávamos aí animados falando de montarmos uma escola. Aí eu falei assim, no fim a hora que fomos fechar a conta e passar a régua, quem quiser montar o Pracoltec eu disse, quem quiser montar o Pracoltec na minha casa amanhã, quer dizer, daqui a pouco, às 7 horas da manhã. Assim. De repente, daqui a pouco, 7 horas da manhã, dos 4, eu estava na minha casa, dos 3 apareceram 2. Adivinha quem dormiu mais? O Ninho. Aí, Aldair, Mauro e Everardo, professor de matemática eu, de física Everardo e de português o Mauro. Meus 2 amigos até hoje. Fomos, iniciamos o planejamento, a montagem, etc. Gastamos aí 2 anos para buscar dinheiro que ninguém tinha e montamos o Pracoltec, que nasceu e inauguramos no dia 1º de junho de 1982. Aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Essa é a história mais longa, mas quando me perguntam onde surgiu o Pracoltec, eu falo, sem assustar, num boteco. Mas foi, assim, uma história muito bonita. E meus amigos Mauro, Everardo e Ninho continuam até hoje amigos. Só que eu fiquei sócio dos 2 até 1986, ou seja, 82, 3, 4, 5 e 6, 5 anos, né? E aí a gente chegou à conclusão que o Pracoltec tinha que dar muito dinheiro para alimentar 3 famílias que se formariam mais tarde. Aí, como os outros 2 já estavam, um dando aula numa escola, o Everardo na Unicamp, ele é professor doutor da Unicamp e tudo. E aí eu continuei sozinho, e estou sozinho até hoje. Nossa. Então aí meio que tipo, você pegou a parte deles, é isso? Comprei a parte deles, Legal. comprei a parte deles e negociamos, paguei e estou aí até hoje. Legal. E Uhum. também você tem uma parceria muito grande com a ETCAP, né? A gente conheceu, né, eu pelo menos te conheci através da ETCAP, né? Ano passado, né? Inclusive a gente fez a parceria do álbum de figurinhas do Mistão, que a Pregotec, né, patrocinou. E você, né, tá com a ETCAP há muitos anos antes, né, da gente entrar, né? Então, tipo, a gente queria saber como que surgiu também, porque é algo de muitos anos, assim, que às vezes nem não é falado, né? Uhum. Essa história de parceria, gente, é assim, vamos pensar, esquecer a parte educacional um pouquinho, né? Se nós pensarmos que o Pracoltec é uma empresa de educação, de ensino, mas qual é a razão da existência de uma escola chamada Pracoltec? A razão da existência é a existência do vestibulinho. O vestibulinho existe, então a gente prepara os alunos para prestarem o vestibulinho. Quando se fala em vestibulinho, as escolas técnicas, cada uma tem o seu vestibulinho, exceto as ETECs, que a ETECAP é uma das ETECs, né? Quem faz o vestibulinho das ETECs não é a ETECAP, não é o Bentão, não é a ETEC, é o Centro Paula Souza. Só que quando o Pracoltec foi montado, a ETECAP ainda não era do Centro Paula Souza. Então, em Campinas, nós tínhamos vestibulinhos diferentes, ETECAP, Bentão, Cutuca. O Pracoltec viu que preparar aluno para o vestibulinho de qualquer uma delas 3 era revisar o ensino fundamental 2. Então, aí que a gente surgiu e começou a preparar aluno para essas escolas técnicas, portanto, a gente precisava conhecer cada escola técnica. E nesse precisar conhecer para instruir, falar quais os cursos, a gente se aproximou dos diretores, professores, e aí essa parceria naturalmente se instalou. Só que eu sou uma pessoa que, quando conversa com outra, eu fico enxergando 360 graus. Então, com a ETCAP e com os outros colégios técnicos também, quando a gente sente que a gente pode contribuir com alguma coisa, como aconteceu com vocês. A gente conversando na minha sala, né, há uns dias, Sim. eu vi que vocês queriam gravar podcast, aí, caramba, nós temos um estúdio que dá para encaixar vocês. Que tal alimentar esse sonho? Por isso que eu disse da idade, sonhos, desejos. Uhum. Por isso essa parceria com vocês aconteceu, e com os colégios técnicos também. Sim. Que legal. Da onde que veio essa preocupação em fazer os alunos passarem em um colégio técnico? Você sempre se preocupou, você sempre viu o colégio técnico como uma oportunidade de ter uma vida melhor, um futuro melhor? Ô, Paola, Uhum. e gente de casa, peguem isso como mensagem para todos vocês. Eu, Aldair, eu não tenho nenhum
nenhuma crítica, nenhuma restrição a um aluno ou a sua família que pega o seu filho quando termina o Fundi 2 e vai para o ensino médio. Só que eu sempre defendi a ideia que uma pessoa, seja ela qual for, que estando aí na idade dos 15 anos, quando a gente termina o Fundi 2, a gente está por aí, né? 15. E quando termina o médio, a gente está com 18, digamos, né? Eu, Aldair, eu sempre defendi a ideia que um jovem com essa energia toda, dos 15 aos 18, fazer só ensino médio, eu acho que é muita energia para pouca coisa, não que o ensino médio seja pouca coisa. Mas se tiver uma oportunidade de um jovem fazer ensino médio e mais alguma coisinha, eu sempre incentivei. E qual é, assim, a ideia que me faz pensar que o colégio técnico é uma opção mais completa, melhor, alguma coisa assim? É que quando um jovem não faz colégio técnico, ele faz só ensino médio, ele termina o ensino médio aos 18, ele vai se deparar com a escolha da profissão lá aos 18 para 19. Se ele entrar numa faculdade e ele escolheu errado, caramba, já está com 19 para 20 anos. E se ele entrar num colégio técnico e escolher errado? Ele está com 15, 16. O tempo para consertar uma escolha errada é um tempo mais adequado aos 15 e não aos 18. Por isso que eu defendo, não é porque o colégio técnico gera alunos, o desejo do aluno em fazer colégio técnico, isso é o que gera alunos para o Precoltec. Isso seria uma visão só comercial. A minha visão é muito além do comercial. Um jovem de 15 para 16 fazer colégio técnico é investir muito mais do que no ensino médio. Sim, e aí investir no próprio aluno também, né? Porque eu acho que o que acontece no ensino médio, né, normal, é que falta muita oportunidade para o aluno demonstrar tipo, o tamanho potencial que ele tem, né? E essa questão da escolha é muito interessante, porque você conviver no colégio técnico com as outras pessoas que estão junto com você, é, dá mais segurança para você escolher o que você quer, né? Por exemplo, eu entrei na ETCAP sem saber o que eu queria e eu faço biotecnologia, então eu escolhi errado, né, de certa forma. Mas lá, convivendo com o pessoal e criando o jornal PQP, estando junto com o pessoal, gostando, fazendo podcast, fazendo reportagem, foi que eu realmente percebi que é jornalismo que eu quero fazer. E não só eu, quanto eu acho que a maioria das pessoas da minha sala, por exemplo, não querem seguir na área da biotecnologia. Alguns querem fazer, enfim, medicina, muitos de medicina e tal. Só que eu acho que o ensino técnico é mais também, além de dar um grande potencial para o aluno e também investir nele, investir na educação para o vestibular, que é muito grande, dá também a segurança dele realmente saber o que ele quer, né? Porque né, são 3 anos que você vai conviver com outras pessoas que ou querem o mesmo que você e está no mesmo lugar que não é o lugar que vai te levar para uma faculdade de humanas, por exemplo, de linguagens, mas você está lá com outras pessoas que você vai levar para a vida inteira, né? Como aconteceu com seus ex-sócios, né? Ô Danilo, eu gosto muito de dizer para os pais, se teu filho vai para um colégio técnico, a gente tem que pensar em duas coisas. A coisa mais abrangente, que é o nome do colégio técnico, e a coisa mais específica, que são os cursos que esse colégio oferece. São poucos os colégios técnicos que oferecem um único curso. Vamos pegar o caso da ETCAP, que é a escola de vocês. Quantos cursos temos lá? 5. Então, por exemplo, você fez biotech, Uhum. mas você conviveu durante 3 anos com amigos de biotech, de alimentos, de meio ambiente, de química e falta um, Farmácia. farmácia. Vocês conviveram com esses 5 profissionais. Você chegou a ir a algum laboratório de outros cursos. Você chegou a ver o seu colega de outro curso fazendo relatórios, fazendo experimentos, fazendo uma amostra da ETCAP, indo fazer visita técnica. Sim. Então, pelo amor de Deus, não é dizer que quem faz colégio só ensino médio é pior, não é, não, não nesse tom. Mas eu acho que não dá para a gente duvidar que um jovem fazendo colégio técnico, ele amplia os horizontes dele.
para dar uma base de sustentação na escolha de profissão lá na faculdade, dar uma base mais segura, mais ampla. Tanto é verdade que quando a Paola chegou aqui, ela é uma ex-aluna do Pracotec. Eu perguntei, e pergunto para todos, independente de serem nossos alunos: você está no colégio técnico? Tô. E aí, o que que você faz? Aí o aluno fala: vai continuar na área ou não? Por quê? Porque é normal. Eu tenho filho que entrou em eletroeletrônica no Cotuca, foi fazer medicina veterinária. Está feliz, entendeu? Então, é ampliando horizontes que é o ganho do aluno. Com certeza. Eu tenho essa experiência e é muito bom. E você, Aldair, como é que foi, a sua vida acadêmica? Você acertou de primeira quando você foi prestar faculdade? Tinha colégio técnico? Você chegou a fazer alguma coisa parecida? Bom, olha, primeiro que eu sou um péssimo exemplo em termos de escolha de profissão. E um péssimo exemplo, não que eu fiz coisa errada no sentido erros. Para busca da minha profissão, eu demorei mais do que vocês. E a razão da minha demora maior é porque eu tenho 65 anos, eu tive 15 há 50 anos atrás. Então, há 50 anos atrás não tinha podcast, não tinha microfone, computador, etc, etc, né? Tinha, mas era tudo muito mais difícil. Além do que, a minha realidade de vida pessoal eu não sou campineiro de nascença, eu não sou paulista, eu sou paranaense, de uma cidade pequenininha. Quando eu vim para Campinas, lá naquela cidade não tinha grandes recursos de estudos, e meu pai colocou na cabeça que queria formar todos os filhos. Aí ele veio para uma cidade grande. Sabe Deus por que ele escolheu Campinas? A gente sabe, é que tinha duas faculdades, que era Unicamp e PUC na época e tal. Quando eu cheguei a Campinas, eu estava no meio para o fim do primeiro ano de ensino médio. Fiz no Aníbal de Freitas, escola estadual. E naquela época, a comunicação mais demorada, quando eu descobri um tal de Cotuca, uma tal de ETCAP, eu descobri, eu já estava terminando o terceiro ano, portanto, aí eu fui para a faculdade. Só que isso é a história do porquê que eu não fiz colégio técnico, por causa disso. Agora, você nasceu professor, Alder? Não. Eu tenho uma palestra chamada Vocação Profissional que eu saio fazendo nas escolas de nono ano por aí. Uhum. Aliás, fui fazer ontem, lá em Limeira, em duas escolas. E eu dou o meu testemunho de escolha de profissão. E testemunho de uma pessoa não é eu sou um exemplo. Não. É o que aconteceu comigo foi isso. Hum. Olha o que aconteceu comigo. Eu sou de uma família católica, praticante, indo para a igreja com frequência, tal, com constância, e eu me achava vocacionado, eu achava que eu ia ser padre, padre Aldair. Aos meus 16 para 17, eu assumi a minha condição de vocacionado, entrei para o seminário, morei no seminário um tempo curto, e por algum motivo, o que é que aconteceu? Não continuei no seminário. Eu brinco dizendo que eu conheci uma moça que me tirou do caminho bom, mas não é que tirou do caminho bom, acho que foi através dela, ou não, eu percebi que ser padre não era o meu caminho. Já como seminarista católico, eu já fazia engenharia civil na PUC. Foi a primeira faculdade onde eu entrei. E por questões pessoais, problemas pessoais, de família e tudo mais, o que é que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, fazendo engenharia e trabalhando. Trabalhei numa construtora, eu ia trabalhar, sabe quando você vai trabalhar de manhã pensando assim, meu Deus, para sexta-feira falta 3 dias, Uhum. sabe, meio tristão assim, gostava da engenharia, mas assim, não era aquilo que me dava prazer em trabalhar. Até que eu fui mandado embora da construtora e fui mandado embora por um motivo que me deixou muito feliz. A razão foi que o meu patrão me chamou e falou, Alder, eu estou tendo problemas com o teu trabalho. Aí até eu perguntei, falei, mas escuta, o prédio está para cair, alguma coisa? Não está não. É que todos os pedreiros, servente, encanador, eletricista, ou seja, o pessoal da obra, eles querem trabalhar na tua obra e não na obra do outro engenheiro. Aí eu comecei a perceber que o meu negócio era relações humanas. Aí o que aconteceu? Ele já me mandou embora mesmo, vou procurar emprego. Eu tinha uns amigos que trabalhavam numa escola particular. Me empreguei numa escola que tinha um cursinho preparatório para colégio técnico. E eu era o seu Severino, sabe? Faz tudo.
de faz tudo, fazia matrícula, isso, aquilo, aquele outro, como eu fazia engenharia, e sempre gostei de matemática, tinha um professor de matemática que às vezes faltava no cursinho. E aí eu fui lá e fui para cima do meu chefe e falei: "Olha, cada vez que ele faltar, eu posso ir lá cuidar dos alunos?". Sabe o que era cuidar dos alunos? Tirar dúvida de matemática na surdina, assim, sabe? Uhum. Aí passou o tempo, eu me tornei plantonista de matemática, de repente esse professor foi mandado embora, adivinha? Fui lá e chavequei meu chefe: "Contrata eu, vai". Aí eu caí na vida de professor e estou até hoje. 47 anos completo esse ano. Nossa. Caramba. Mas assim, conforme eu disse, você que está aí também me vendo, tá? Eu sou um péssimo exemplo em termos de escolha de profissão, tá? Por quê? Porque eu bati cabeça para lá e para cá. E eu torço muito. Até esse podcast aqui tem até umas sugestões para vocês. Tragam psicólogos para falar de escolha de profissão, Sim, Aham, orientadores de escola, é muito legal. sim. com certeza. E sempre dando aula em cursinho, você teve ou, tipo, é alguma outra escola aqui de Campinas ou da região, ou sempre foi, tipo, depois da Precotec, foi só Precotec? Ô Danilo, pelo fato de ser, dono do Pracotec, quem montou o Pracotec, eu me envolvi aqui. Então, mesmo que eu quisesse, não dava tempo para dar aula em outras escolas, né. Mas, certa vez, há muitos anos, um grande amigo meu, mas grande amigo meu, trabalhava como professor de matemática numa escola estadual em Campinas. E ele precisou fazer uma viagem, meio que inesperada, ia passar uns 20 dias fora. Aí ele conversou com o diretor da escola onde ele trabalhava e falou assim: Eu posso indicar um professor para o meu lugar? Que inclusive fica tudo no meu nome, mas, ele vem e dá aula, e depois eu assino as coisas que forem necessárias". Aí eu fui numa escola estadual em Campinas. Foi o meu contato único em escola pública, né, dando aula. E foi uma experiência incrível, incrível. Mas assim, o meu trabalho como professor sempre no Bracotec, sempre. Legal. Que bom. E você tá há muito tempo na área já, né. Eu queria saber se você, tem, não te expulsando do cargo, nem nada do tipo, tá. Se você pretende, se aposentar ou, deixar, o seu trabalho em algum momento, sabe. Porque querendo ou não, a pessoa vai cansando de trabalhar mesmo com o que gosta, né. Ô gente, eu acho que ela está querendo saber quando é que eu vou me demitir. É, deve ser isso mesmo. Deve ser isso. Ô Paola, você sabe que, eu falo e me emociono com isso, porque quando uma pessoa faz o que gosta, ela não quer parar de fazer, Uhum, né, ela não quer. Só que o querer da gente, seja a pessoa que for, o querer da pessoa tem um limite. Por exemplo, vocês imaginam quando um professor dá 250.000 aulas por semana, o que que dói fisicamente nele? O que que dói mais? Coluna? Porque, por exemplo, se for uma pessoa que trabalha na padaria, fazendo pão francês, eu acho que o que cansa bastante nele é a frente dele em frente do forno, então, sei lá, algum cansaço específico. uhum. De professor, queridos, judia muito da coluna, que a gente fica em pé, fica em pé, fica em pé. Judia muito da coluna. E tem certas tardes que a gente chega em casa, a planta do pé fica não fica doendo, fica ardendo, aquela dorzinha fininha. Então é óbvio que eu, assim como qualquer pessoa, vai chegar um dia que vai aposentar. Só que quando é professor, eu noto que eu tenho grandes amigos que já aposentaram, outros estão perto, tal. A gente sempre fica assim: "Aposentar vai demorar, mas eu vou reduzir as minhas aulas". Aí um semestre ele dá 40 aulas, outro semestre ele dá 30, outro ele dá 20, de repente para. Mas com toda honestidade, eu tenho consciência que vai chegar um momento que eu vou ter que me aposentar, nem que seja contra a minha vontade. Aposentar que eu falo é parar de trabalhar, Sim. não é? Mas por isso também, né, no Pracotec, onde eu sempre trabalhei, eu sempre fui a favor de mesclar, misturar pessoas mais vividas, mais experientes, mais velhas, com pessoas jovens. Os jovens injetam ânimo, injetam gás, injetam energia em tudo que fazem.
não é? A minha última faculdade que eu fiz foi faculdade de administração de empresas. E tem um dos papas da administração de empresas que tem um ditado, que é uma pergunta para os administradores. O que é que você prefere? Você prefere empurrar um trem ou segurar um avião? Porque empurrar um trem é uma inércia danada, né? É. Empurrar um trem é na direção de um filho, funcionário, aluno, seja quem for. Você está na liderança dessa pessoa, a pessoa está assim, mas hoje eu estou cansado. Aí você despertar essa pessoa é mais difícil. Segurar um avião é tipo pegar vocês que são energia pura, aí vocês chegam aqui e falam, eu preciso mudar esse microfone para cá. Fala, não, calma, calma. Isso é segurar um avião. Eu, Aldair, eu prefiro segurar um avião. Empurrar um trem dá mais trabalho. Uhum. Onde eu quero chegar? Eu vou ter que sair do trilho, porque senão daqui a pouco eu vou ser um trem que vai ter que ser empurrado. Uhum. Mas eu vou sair, tá bom? Isso é meio triste até, né? Mas acho que acontece com todo mundo e a gente vai passando por várias fases da vida, né? É, E acho que, tipo assim, é legal e muito bom para você mesmo, tipo, você poder não escolher, mas saber o seu momento de, né, que você percebe que você vai parar e você consegue parar, tipo, de imediato, ou fazer um planejamento para ter uma data específica para parar. A gente tem um exemplo, por exemplo, ele não vai assistir, né, mas o Rogério, ele dá aula na nossa escola de física, de matemática, de bioestatística, ele já deve ter dado umas 20 matérias na vida dele. uhum. Ele está na casa dos 70 e grau, alguma coisa assim. É, E ele não aposenta porque ele não consegue, sabe? Ele tem, acho que 40 aulas por semana, né? é por aí. Ele tem, acho que umas 10 mais de, das 21 salas, acho que ele tem pelo menos umas 15 e ele não consegue aposentar. Mas se tudo der certo aí, ele vai conseguir esse ano. Mas eles têm muita dó, né? Tem sala que odeia ele, mas eu particularmente gosto muito dele. E toda vez que ele vem, tem um tempinho para conversar comigo, ele olha pro meu, no fundo do meu olho e fala, cara, não aguento mais. Tipo É, assim, ele tá cansado, mas eu acho que é muito bom para você ter, por você ter montado a Precotec e por estar no comando, saber que você tem esse privilégio de poder parar, né? Porque é um problema que muitos professores sofrem, né? E, enfim, também é triste ver isso. Eu uhum. posso testemunhar para vocês e para vocês de casa que ninguém, não importa a idade, ninguém gosta de ser trocado, substituído, esquecido, deixar de ser levado em conta. Ninguém gosta disso. Então, esse parar de trabalhar, parar de jogar futebol, parar de ser atleta, parar de ser artista, parar de executar a sua profissão, é complicado. Eu estou com 65 anos. Hoje, esse ano, eu estou dando 28 aulas por semana e administrando tudo. Por mais que eu goste de dar aula, claro que chega uma hora que eu vou ter que diminuir. Só que é difícil, não é fácil não, mas devagarzinho a gente se acostuma. Com certeza, aham. O psicológico, ele é muito afetado, né, nesse quesito. E não só falando, desse assunto de, parar de trabalhar, mas também, com jovens, né, que estão começando. Enfim, a gente sempre precisa cuidar do psicológico para sempre estar lidando bem com as adversidades da vida, tanto na infância quanto, posteriormente, né. E isso é algo que se vê, assim, em todas as fases que eu percebi. É assim, Paula, você falou de psicológico, que afeta, tal, né. Uhum. Eu tenho certeza absoluta que um dentista, se ele for mexer na cárie do meu dente e ele tiver com um problema pessoal, que o psicológico dele está abalado por uma doença de um parente, ou própria, ou um problema de relacionamento com a esposa, ou está com um problema financeiro muito grande, a chance dele não acertar em algum detalhe no tratamento que ele está fazendo na minha boca, a chance existe. Ou seja, quanto maior é o comprometimento emocional, psicológico, espiritual, tal, maiores as chances de sair coisa errada na profissão. Isso para qualquer pessoa. Por isso, agora eu falo como empresário, como dono de escola. Se eu tiver que chegar, digamos, professor Danilo dá aula no Pracotec, digamos, se eu tiver que chegar nele e fazer uma correção de alguma coisa que ele fez que eu não gostei ou que acarretou algum problema,
eu nunca faço essa correção antes dele entrar para dar aula dele. Eu espero no dia. Eu espero ele dar aula, no fim da aula, Danilo, vamos sentar e conversar sozinho lá na minha sala? Ô, querido, ó, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque se eu falar para ele, vamos usar o termo dos jovens, der um kraus nele, antes dele entrar para a aula, pô, ele vai entrar para a aula triste, chateado, bravo, revoltado, puto da vida, sei lá, alguma coisa assim, né? E a aula dele não vai ser das melhores, né? Pois Por é. isso, essa é a minha preocupação. Isso acaba afetando até o aluno, né? Porque o aluno, às vezes, não tem. é, Na verdade, tanto o aluno quanto o professor pode entrar num dia ruim, né, lá na sala de aula. Só que essa relação que tem entre o professor e o aluno é muito importante, que não é separar o pessoal do profissional, mas, tipo, ter uma relação de cumplicidade, né? Porque o que a gente percebe, pelo menos na ETCAP, tem os professores que são mais na deles e tal, que não gostam de se abrir muito, mas na grande maioria eles são bem amigos, sabe? Então, eu acho que até o próprio aluno ele pode ajudar a melhorar o dia desse professor, porque, Ou não. pois é, tem alunos e alunos, né? Mas eu Aham. acho que a principal função ali de um aluno, de um professor, estando nessa relação de cumplicidade, né, dentro de uma sala de aula, porque o professor está ensinando, o aluno está aprendendo. Então, é uma relação de dependência ali, né, dentro da sala de aula. Então, eu acho que o que falta em muitas situações é se ajudarem, né, no momento ali, porque tanto o aluno pode precisar do professor, que tem muitos professores assim, que, por exemplo, eu levo o conselho de professor para a vida até hoje, de professores que eu tive no primeiro, no quinto, no nono ano, quanto para o próprio professor, né? Que tem alunos memoráveis, assim, que a gente, de repente, está assistindo uma aula lá na ETCAP e o professor fala de um aluno que ele teve há 10 anos atrás, por exemplo. Então, eu acho que o aluno ajudar o professor e o professor ajudar o aluno, né? E vice-versa, faz com que ele se torne memorável, né, na vida de alguém. E eu acho que essa é uma das principais funções do professor. É, eu resumo isso que você está falando assim, tem que haver conexão, né? Uhum, Por exemplo, na casa da gente, quando a gente chega em casa no fim da tarde, digamos que a Paola more com o pai e a mãe juntos, não são separados, né? Então, a hora que a Paola pisa um passo dentro de casa, ela olha para a cara da mãe, olha para a cara do pai, você não sabe quem está mais bravo ou menos bravo? Você sabe. Quando a Paola chega da escola, a mãe dela e o pai dela estão lá na casa dela. A mãe dela e o pai dela sabem, especialmente a mãe, que tem sétimo sentido, não é nem sexto, né? Chega, olha para a Paola e fala, vê se ela viu aquele menino que ela está apaixonada, se ela foi bem na prova, porque sabe. Então, essa conexão que existe de filho com pai, com mãe, marido com mulher, existe também de professor com aluno, claro, com as devidas limitações. uhum, Não é verdade que quando, por exemplo, chega lá, um professor entra para dar aula, um professor que você curte ou não, ele entra para dar aula hoje, amanhã, depois. Não tem dia que você sente que o professor está mais legal, mais triste, menos sim. triste, mais bravo. Então, vocês sentem o professor também. Então, se houver essa complexidade de coisas, mas bem administrada, acho que tudo resolve. Com certeza. Eu acho que retomando o tema principal, que é colégio técnico, para passar num colégio técnico é muito importante ter um apoio dos professores que você tem, que estão te acompanhando nessa jornada, né? E eu acho que, assim, por experiência própria, o Pré-Coltec ofereceu um suporte muito bom. Tanto, na parte psicológica, né, que é meio específica que vocês têm, quanto, né, nessa parte mais geral, sabe, na sala de aula. Eu sempre digo, mesmo depois que o aluno se matriculou, antes em concurso de bolsas, tal, eu falo muito isso, que o Pré-Coltec, eu não gosto muito que as pessoas pensem assim, Pré-Coltec, o que que é? É um cursinho preparatório para o vestibulinho. Não é só para o vestibulinho. É sim, mas é para depois que você entrar, você já está adaptado a estudar em período integral, tem várias vantagens no fazer cursinho. Mas assim, Paula, você disse de uma abrangência aí nessa preparação, né? Ao longo da história, toda pessoa depois de uma certa idade adora contar a história e dar conselho, né? Uhum. As minhas histórias que justificam isso que você está falando, que explicam.
não é coisa feia, chata que eu vou falar, mas eu já tive vários alunos que não conseguiram entrar no colégio técnico, porque não foram bem no dia da prova, no vestibulinho. E sabe por que que não foi? Por detalhe. Vou dar um exemplo só, um só. Tive um aluno há uns anos atrás que ele tinha o costume de ser metódico em tudo que ele fazia no dia. Ele levantava de manhã, ele ia, escovar dente, tomar um banho, usar o sanitário, fazer necessidade, voltava para o quarto, trocava, lá, lá. Dentre essa rotina, dessas coisas metódicas dele, uma delas era ir, sentar no vaso e fazer número 2. Olha o que influiu no insucesso do aluno. No dia do vestibulinho, por algum motivo, ele achou que estava atrasado com o tempo para chegar na prova. Ele não foi ao sanitário, não fez número 2. Ele fazia todo dia, o intestino dele acho que gritava quando ele fazia naquele horário. Adivinha? Começou a prova, 9 horas, prova do Cotuca. Prova do Cotuca das 9 ao meio-dia e meia. Quando foi 9h15, começou a torcer a barriga do menino, começou a dar vontade, e ele teve tanto azar, tadinho, que não aguentou, ele teve que ir no meio da prova. Por azar dele, ele chegou lá no sanitário. O que que aconteceu? Não tinha papel higiênico. Parece que eu estou falando uma coisa porca para vocês, mas não é. O menino chegou lá, não aguentou sem fazer, não aguentou esperar meio-dia e meia, fez, e aí? O que que aconteceu? Ele perdeu 20 minutos, voltou tenso para a prova, deu um jeito lá, cueca, e deu um jeito. Voltou para a prova, totalmente transtornado. Ele falou para mim: Nossa, eu estou lá fazendo prova, será que as pessoas ouviram que eu estava. Entendeu? Alterou tudo. Então, o preparo que uma família poderia, deveria dar, e que o cursinho ajuda ou até desperta a família para dar essa preparação é: no dia do vestibulinho, vai fazer o número 2, filho? E fazer esse número 2 é, escova o dente, toma café, leva uma bolacha. Isso não tem nada a ver com estudar português, matemática. Estudar português e matemática é o básico. Português, matemática, física, química, biologia, redação, o que cai no vestibulinho. Mas, assim, orientar adolescentes para o vestibulinho é muito mais completo do que muita gente imagina. Especialmente 2023. Danilo e Paola, eu faço assim, ó, 2023, 2022, 21 e 20. Os alunos que estão aqui em 2023 no nono, oitavo, sétimo, sexto, pandemia. Eu falo que são os alunos 100% pandêmicos. Eles tiveram pouca matéria, aprenderam online, que não aprende muita coisa, né? Não socializaram um ano inteiro de sexto, sétimo ano quase. Então, esses alunos, eles estão tendo um trabalho maior para ficarem bem preparados para o vestibulinho. Imagino. Nossa. A pandemia afetou todo mundo, né? Assim, é, desde essas pessoas que agora estão fazendo o Pré-Coltec para prestar vestibulinho, quanto os maiores, né? Tipo o Danilo, o caso dele, né? Ele já tá no terceiro ano, ele pegou o início da pandemia lá para o primeiro, para o nono ano, né? Eu estava no nono ano, em 2020, e aí eu não tive formatura, inclusive, é um trauma que a geração 21 DTCAP aí sofre, porque, por exemplo, esse nono ano, eu não conhecia o Precoltec, não conhecia nenhum cursinho pré-vestibulinho, e, na realidade, ainda nem conhecia a maioria dos colégios técnicos. E aí os meus professores, desde o início do ano, que parou ali mais ou menos em março, né? A fevereiro, março. E aí os meus professores, eles falavam que a gente tinha que fazer o curso técnico e se inscrever para o pré-vestibulinho e fazer os cursinhos, caso conseguisse e tal. E chegou em abril, teve aquele momento ali que ficou sem nenhuma aula, que não sabia se ia ou se voltava. Aí até que eles anteciparam as férias, né, do meio do ano. E aí eu estava já procurando, achei o Precoltec, inclusive, porque eu queria fazer um cursinho pré-vestibulinho e tal. E aí acabou que no fim foi tudo por nota. Então, assim, eu ia entrar, mas é algo que eu penso, assim, que se não tivesse acontecido, eu não sei se eu iria estar aqui hoje, se eu iria passar na ETCAP, porque foram várias coisas, né, que acarretaram. Por exemplo,
passar por nota essa questão que você deu da mente que atrapalha, né? Do caso do seu aluno, acontece muito comigo. Tipo, qualquer coisinha assim fora da rotina já influencia em tudo. E até, né, falando da ETCAP, depois que eu entrei na ETCAP, a gente passou o ano de 2021 praticamente inteiro online. Foi muito difícil. Por exemplo, algumas matérias a gente está tendo que revisar agora para o vestibular, porque era matéria de primeiro ano, e a gente não sabia. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de aprender online. E, nossa, pega bastante. Aí depois da geração da Paola foi mais tranquilo, né? Logo no começo do ano já entrou. Só que você né? Antes de entrar na ETCAP, você também era igual eu, né? Então, Sim, eu tive a sorte de poder ter a ITCAP presencial, né? 100% presencial até agora. Então, eu fui menos afetada. Aham. Não, a pandemia ela foi um pandemônio, né? Por quê? Eu pego, por exemplo, os alunos de colégio técnico. Os alunos que entraram de 2019 para 20, eles fizeram o primeiro ano de colégio técnico em 2020 online. uhum, E fazer nono ano online é uma coisa, fazer colégio técnico online, experiências, laboratórios, como? Mas eles fizeram 2020 o primeiro ano, 2021 o segundo ano, que ficou só metade, né? E Uhum. 2021 o terceiro, 2022 o terceiro. Até eu brinco com alguns amigos diretores de colégios técnicos. Cara, quando você vai assinar o diploma, dizendo assim, você aluno é técnico de X, e ele fez 2020, 21 e 22, não dá medo? sim. Tanto é verdade que teve um dos colégios técnicos da região de Campinas que ofereceu para os seus alunos que começaram em 2020 o colégio técnico e terminaram em 2022, ofereceu o seguinte: se você quiser, você pode voltar aqui para o colégio técnico no ano seguinte e fazer as matérias que você acha que você não aprendeu direito, que você precisa Hum. aprofundar. Né? Nossa, é incrível. Aham. Com certeza. Eu acho que deve ter afetado bastante os professores também, né? Porque alguns não tinham contato ainda com esse meio online, e aí vocês tiveram que aprender de uma hora para outra a lidar com isso, né? Como é que... Assim, a gente teve que se tornar youtuber da educação. Foi um desafio grande. Aliás, uma das razões da existência desse estúdio é a pandemia. Sim. Hum. E eu como empresário, eu enxerguei uma oportunidade, não na pandemia, mas nos reflexos dela, né? Eu chamei até de Pré-Coltec online. Como tem hoje alguns cursinhos que são online. Para o pré-vestibular, o aluno de pré-vestibular já está com 17, 18 para 19 para cima. Agora, no colégio técnico, o aluno está com 14, 15. A minha visão é que o aprendizado com 14 anos online é muito menor do que o aprendizado online com 19. Sim. Por isso que eu criei esse estúdio para gravar as aulas, transmitir as aulas dos professores, mas também para, de repente, começar a vender para a Coltec online. Mas os alunos vinham até a secretaria, naquele ano, 2021 para 22, e falavam assim, é verdade que eu posso escolher o Pré-Coltec online ou presencial? Presencial, 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 presencial. Quase ninguém queria online, Hum. porque as famílias têm consciência do aprendizado menor que é online. Com certeza, nossa, é uma dificuldade absurda, assim, porque você não tem outras pessoas ao seu redor na mesma situação, sabe? Você se sente meio sozinho, né, eu acho. Pelo menos foi a minha experiência. Foi muito difícil lidar com isso no início, muito mesmo. Mas, Paola, eu vou fazer uma confissão ao vivo e online, tá? Eu sou evangélico da Igreja Presbiteriana Independente e meu pastor é um japonês, pastor Nilson. Na época da pandemia, inaugurou-se também o culto online. Como teve missa online, né, as igrejas também foram por esse caminho. Eu tive que chegar para o meu pastor um dia e falar assim, pastor, com a mão na cara assim, né? Pastor, o senhor me perdoa. Por quê, Aldair? Porque eu assisti o culto do senhor debaixo da coberta. E por que que eu estou dizendo isso? Quem foi o aluno, não importa a idade, que não assistiu a aula online debaixo da coberta, deitado no sofá, comendo, com o Google aberto 45 abas, com o WhatsApp do lado, Nossa, com o Brainly, não é? Como que a gente vai aprender se tem essas opções todas durante uma aula? Muito difícil. se fosse para pedir desculpa para todo mundo no presencial. Uhum. Desculpa Marcinha, desculpa Rogério, desculpa outro Rogério, desculpa Glaucia, desculpa todo mundo. Uhum. Nossa, É isso mesmo. muito. E também a questão do
do online foi também algo que sobrecarregou muito os alunos, né? Não só pela falta de aprendizado, mas pelas atividades, né? O que a gente tinha em 2021, que era caótico no nosso primeiro ano, foi uma época que, né, começou a flexibilização, e aí o que foi iniciado foi o rodízio, né? Que era o grupo A e o grupo B indo um grupo duas vezes por semana e outro grupo três vezes, e aí fazia esse misto. E quando a gente não tava, por exemplo, eu era do grupo A. Quando eu era de uma semana que eu tinha que ir terça e quinta, segunda eu tinha atividade para entregar no Teams, quarta eu tinha atividade para entregar no Teams, sexta, e era muita atividade. Então a gente tinha que chegar na escola, aprender o que estava na escola, fazer a atividade do professor em sala de aula e levar para casa para a próxima aula e online entregar ou atividade desse mesmo professor ou atividade do outro professor, que era um trabalho extensíssimo. E, nossa, sobrecarregou muito a gente, assim, mas pelo menos, né, serviu para o aprendizado, mais ou menos, né? Loucura total, né? Loucura total. Mas assim, gente, como tudo que acontece de, vamos chamar de acidente, né, na vida de qualquer pessoa, tem a parte ruim, mas tem uma parte boa, né, que é o legado, que é o aprendizado. Uhum. Por exemplo, nunca na minha vida eu imaginei que, indo para os 66 anos de idade, eu ia fazer um podcast, eu ia fazer uma live ao vivo. Nunca imaginei. A pandemia deu isso de bom, né? Com certeza. Com certeza tiveram muitas desvantagens, né, mais do que, vantagens, mas, a gente também tem que ver as consequências boas e eu acredito que, esse melhor conhecimento do mundo online, foi uma delas. E o próprio podcast, né? Na pandemia foi a modalidade de vídeo, de streaming que bombou assim de uma maneira absurda. E até hoje, né? Tem muitos podcasts em 2020, 2021, saía podcast de todo lugar possível, assim, cada dia tinha um novo podcast. E eu acho que é uma coisa que faz um diferencial muito grande. Por exemplo, fora o Precoltec, eu não conhecia nenhum outro lugar aqui em Campinas, por exemplo, de educação, que não fosse tipo específico para podcast ou uma gravadora, um estúdio, que tivesse essa estrutura aqui, por exemplo. E não sei, nunca pesquisei e tal, mas não sei se outro colégio técnico, outra escola aqui de Campinas estadual tenha um podcast que pode conversar com outras pessoas e tal, conversar com gente de dentro e de fora da escola, como é o caso aqui hoje, e o que você tinha sugerido, né, de entrevistar profissionais, psicólogos, médicos, assim, de todas as áreas, para também ter esse panorama de, por exemplo, eu estou falando com alguém que é o meu exemplo, assim, que eu quero, minha inspiração. E para outras pessoas, por exemplo, se eu estiver entrevistando um médico, muitas pessoas vão assistir essa entrevista querendo medicina e vão olhar de outra perspectiva. Tipo, é esse dia a dia que eu vou ter, eu quero me inspirar nessa pessoa, eu vou ter esse dia a dia, posso ter esse dia a dia fora da medicina, né? Porque é algo que a gente vê mais real, não é aquela coisa engessada de só matéria, só estudo, muito estudo, né, na verdade. Eu enxergo isso tudo que você está falando e concordo. E digo o seguinte: é, relacionamentos, convivências, interações entre pessoas, seja num bate-papo, seja fazendo um trabalho escolar, seja fazendo um trabalho na indústria, essa vivência é muito rica para todas as partes, para quem está envolvido fazendo e para quem está vendo ou assistindo. Tanto é verdade que eu não sei, eu sou seguidor do Flow Podcast, né? Eu não sei quantos anos tem o Flow, quanto tempo de existência tem. 4 anos. 4 anos. Perceba, olha, eu acho a nossa moça do corte ali, quanto tempo nós estamos falando aqui agora? Você vê, a gente está aqui há quase 1 hora e parece que a gente não faz 10 minutos. Ou Sim. seja, essa troca, essa vivência de vocês comigo, eu com vocês e tal, e o povo que está em casa, tenho certeza que você que está em casa aí, querido, se fosse ao vivo em tempo real, tenho certeza que você estava ali no chat, ó, Verdade. não é? Aham. Fazendo pergunta e tudo mais, que é uma sugestão que eu dou para vocês, fazer um próximo, né, uns próximos, ao vivo em tempo real, e espalhar para a galera, aí eles interagem. Uhum. É muito melhor assim, né. A interatividade, já fiz assim bastante com o Tom, diretor de vocês, com o pessoal, com a galera, e nossa, é muito legal. Teve
uma live que eu fiz com o pessoal da ETCAP, que estava a Michele, a Mariângela, Tom, eu vou esquecer de alguém. Nossa, gente, que coisa rica. O pessoal participando, Sim. a Michele falando que o curso dela é melhor do que o da Mariângela. Nossa, é uma boa sugestão também. Só passa Nossa, é esse curso aqui. Verdade. muito, muito legal. Dá para fazer com 2 ou 3 pessoas aqui e mais quantas quiserem na plataforma, né, Uhum. do stream, que vocês jogam virtual com presencial. Nossa, é muito lindo, muito lindo. Inclusive, falando, né, nessas questões de sugestão, vou pedir também para nos comentários, né, no nosso Instagram, como esse está sendo gravado, né? Então a gente não pode ter uma interação ao vivo, mas se você estiver vendo esse vídeo no YouTube ou, enfim, um corte, deixa aí nos comentários quem você quer que seja a próxima pessoa, porque dependendo do convidado também, acho que seria muito legal se a gente fizesse ao vivo e, enfim, mandar as dúvidas, porque é algo que enriquece a conversa também, né? Um chat ao vivo, quem está por trás das câmeras, né, consegue ler as perguntas e mostrar para a gente ali. E eu acho que é muito interessante, né? Porque abre um horizonte muito maior do que só as pessoas que estão dentro dessa sala. Então, de repente, alguma dúvida de algo que a gente falou, só que acabou passando batido, outra pessoa retoma, e eu acho que enriquece bastante a conversa. Uhum. Enriquece, a visão de professor sobre isso que você está falando é, um aluno que aprende um assunto, por exemplo, eu estou dando aula de matemática, eu estou falando de trigonometria. Qual é o aluno que aprende a trigonometria que eu estou falando? Não é só aquele que entendeu de primeira e acertou o exercício. Tem vezes que o aluno que não entendeu muito direito, ele vai fazer o exercício, ele erra. Aí o professor olha o erro dele e fala: Você errou aqui. Quando ele percebe o erro dele, ele aprendeu com uma profundidade maior do que aquele que entendeu de primeira. Então, isso serve para um podcast. Por exemplo, o nosso podcast aqui pode estar tomando um rumo, esse bate-papo pode estar tomando um rumo que foge da proposta inicial que vocês falaram. Aham. Entendeu? Não sei se está acontecendo, eu estou dizendo um exemplo. Se tiver ao vivo em tempo real, alguém lá do outro lado não é fazendo crítica ou reclamação. Crítica e reclamação existe? Existe, é bom, mas eu entendo uma crítica como um feedback, um retorno, uma observação. Ô, vocês estão fora do contexto. Ô, Uhum. vocês estão indo para o outro lado. Ô, toma cuidado com o que você fala. Eu acho isso muito lindo. Com cer- Essa, tatear, queimar o dedo, opa, queimou, tira o dedo daí, vai para outro canto. Não é? Acho legal isso. São muito importantes essas sugestões, assim, e é bom saber também o que a galera que assiste acha do que tá assistindo, né? Porque a gente tá aqui para proporcionar algum conteúdo, né? Para algum público que vai gostar. Então, eles que precisam dizer o que eles gostam ou não, né? E de repente, por que não, né? Por que não? De repente surgir aqui um podcast, um flowzinho, né? De algo assim útil para a sociedade, útil para a juventude, etc. Né? Não só digamos assim, no horizonte ETCAP, né? Em outros colégios técnicos, outros assuntos, por que não? Não é? Sim, eu Aham. acho que são algumas questões principais, né, do que a gente pode e está fazendo aqui, que é em fase de crescimento. Primeiro, inspirar quem quer estar num colégio técnico, quer estar na TCAP e, eventualmente, como a gente estava conversando antes de começar a gravação, é, entrar eventualmente ano que vem na TCAP e estar aqui no meu lugar, por exemplo, que vou sair no ano que vem, participar do Jornal PQP, estar dentro do Jornal PQP, então, inspirar esses alunos, mostrar para os alunos que já estão no colégio técnico as oportunidades que o nosso colégio está abrindo, porque não só pela ETCAP ser um colégio que oferece só técnico presencial, assim, de biológicas, mas, assim, eu nunca imaginaria que entrando na ETCAP eu conseguiria fazer um podcast e ser host de um podcast. E também mostrar para os professores o potencial dos alunos, né? Porque assim, a gente vai trazer alguns professores também e tal, e eu acho que os professores, eu acho que, tipo, essa conversa entre os professores e os alunos, como voltando naquele assunto que enriquece a conversa e tal, também inspira um pouco os professores. Eu posso estar falando, né, bobagem, né, mas se algum professor estiver assistindo, pode falar que
Eu acho que você conhece muito melhor o aluno do que você dando uma aula com ele ali, né? Acho que uma conversa dessa, não só para quem está entrevistando, mas para quem está assistindo, conhece muito melhor o aluno, conhece muito melhor o professor e melhora esse relacionamento quando chega na sala de aula. Ô Danilo, tem uma ideia, um ditado, uma colocação no meio de marketing que diz assim: quem não é visto, não é lembrado. Eu pego isso e levo para a educação. Eu estou dando aula para aqueles alunos ali, eles estão todos quietinhos, me ouvindo, 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 ouvindo. Ok, eles estão me vendo e me ouvindo. Eles podem avaliar a minha aula, se está sendo legal ou não, se ele está conseguindo entender ou não. Mas e eu? Como é que eu vejo aquele aluno? Se ele está quietinho, quietinho. Então, aluno, quando não é visto, não é lembrado. Então, se um professor despertar o aluno a se expor, fazer besteira, né, fazer colocações erradas, de repente na hora errada, tudo errado, vai lá e fala, "Ó, não é bem assim", aí discute. A riqueza da exposição é muito grande. Claro, tem que ter juízo nisso, né? A riqueza da exposição é muito grande. E é aí que eu defendo a ideia da diferença entre um jovem de 15 aos 18 e fazer só ensino médio. Estudar só, não desmerecendo português, matemática, física, química, biologia, história, geografia, filosofia e tal, não é desmerecendo. Mas eu acho que é muito pouca coisa para a caixa cerebral que tem um aluno nessa idade. Dá para inserir português, matemática e tudo isso com técnico em química, técnico em eletrônica, técnico em informática, técnico em alguma coisa. Vocês têm muita coisa para oferecer. E tem um filósofo, que eu não sei qual o nome dele, mas ele disse algo certa vez: quanto mais eu aprendo, tem gente que complementa assim: quanto mais eu aprendo, mais eu sei. Tudo bem, é verdade. Mas o interessante disso é, quanto mais eu aprendo, mais eu enxergo o quanto eu ainda não sei. Porque se Uhum. meus horizontes estão aqui, ó, eu falo assim, não, eu aprendendo até aqui está tudo certo. Eu aprendo até aqui, eu vejo que tem até lá. Eu aprendo até lá. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu sei o quanto eu não sei. Então, por isso, vamos investir. Dá para fazer colégio técnico junto com fazer podcast, junto com criar. Cara, tem coisa pra caramba que dá pra gente Uhum. criar. Muito. Nossa, tem muita opção mesmo. E isso é isso que você falou do filósofo, eu não sei também quem falou isso, mas isso é muito real. É, assim, é muito prático. É tanto nos estudos quanto na vida mesmo, sabe. Eu não era uma pessoa que me expunha muito no Pré-Caltech, tanto que, você nem chegou a se lembrar de mim, porque eu realmente não era uma aluna que, falava muita coisa, mas, eu percebi que ao longo do tempo, eu fui perdendo um pouco a timidez e, assim, aos poucos você vai percebendo que, no fim é melhor você se expor, sabe. Mesmo errando, você aprende muito mais quando você erra, quando você, dá uma tropeçada ali, do que quando você só vai aos poucos, bem quietinho, sabe. Às vezes a gente, vamos usar um termo jovem, pagar mico. Pagar mico é bom ou ruim? Ah, pagar mico, de certa forma, é ruim, porque a gente paga uns micão e passa umas vergonhas, né? Nossa Não é senhora. assim? Cara, agora, tem um professor que deu aula para você, o Quiroga. Ah, eu cheguei a ter Você- na primeira semana. É, o Quiroga tem 72 anos de idade, ele completou uma semana. E trabalha comigo há 30 e tralalá de ano. E é um professor, nossa, fantástico. E aí cheguei nele esses dias e falei, cara, eu tenho uma pessoa que é coordenador de uma escola em Campinas e que está com um professor lá, jovem, mas esse professor é tímido toda a vida. E a aula dele não está fluindo, não está fluindo pela timidez, pela vergonha, medo de pagar mico e tal. Aí eu falei assim, pô, Quiroga, eu quando comecei minha carreira de professor, eu fui para São Paulo fazer um curso que eu recomendo para vocês, expressão verbal, que hoje tem muito. Em Campinas tem um instituto chamado Instituto Fala, que dá esse curso. E lá em São Paulo eu fui fazer com um professor chamado Reinaldo Polito. Reinaldo Polito. É fantástico, gente. Ele faz você pagar uns mico, ele faz você pagar uns mico, e aí o Quiroga complementando, que ele fez com uma pessoa que dá treinamento para atores da Rede Globo, mas isso há 250 mil anos atrás, né?
E ele falou que o curso dele ele tinha que imitar a galinha, ele tinha que imitar a jegue, ele tinha que imitar não sei o quê. Esses ridículos fazem a pessoa se soltar. Ou seja, um mico, cair na calçada, dar com o nariz na porta. Se a gente esconder, isso vai servir para a gente se embutir cada dia mais. Então, não vamos sair fazendo mico 30 vezes por dia, né? Mas, assim, quando acontecer um mico, acontecer uma gafe, aproveita isso. É o velho ditado, né? Se te derem um limão, faça uma limonada, não vai ficar reclamando que o limão é amargo, azedo, qualquer coisa. Faz uma limonada suíça e mete bronca e Sim. manda de bala. Aham. Acho que essa questão de pagar mico é muito. Eu já paguei muito mico na minha vida, obviamente, né? Principalmente depois que comecei o PQP, a gente faz muita apresentação presencial. Então, tipo, a gente tem os 3 projetos principais do ano, que é as PQP eleições, o bingo e o álbum. As PQP eleições é um projeto que a gente começou no ano passado, né, quando começou o jornal, e a gente faz como se fosse um debate, só que cada aluno pode criar o seu personagem e ele vai oferecer a melhor proposta, né, ganha quem tiver mais votos para a melhor proposta para o futuro da ETCAP. Então ele viraria o presidente fictício da ETCAP. E quando eu comecei, foi o primeiro evento presencial que eu apresentei e tal na ETCAP, e sempre que acaba um evento, a Duda chega em mim e fala: Nossa, você falou tal coisa, aquela hora você falou alguma coisa, não entendi o que você falou, todo mundo riu, ou todo mundo começou a falar mal de você, que acontece na maioria das vezes, e eu não lembro, porque quando eu começo a falar ali, eu fico extasiado, e eu não consigo lembrar de praticamente nada do que eu falei depois. Mas teve um momento das PQP eleições desse ano que a gente vai fazer uma pergunta e me lembram até hoje, o Matheus da Fox estava me lembrando esses dias. Não lembro que candidato que foi. Você assistiu o primeiro turno? Acho que assisti, sim. Eu pedi para. Tipo assim, é um debate, só que a gente faz umas perguntas como se fosse uma gincana. E aí eu perguntei para o candidato soletrar o nome de um professor da ETCAP que, né, que saiu, inclusive, umas 2 semanas atrás. O Winston. Eu falei, soletre a palavra Winston, que é Winston, né? Aí ele foi, a primeira coisa, ele pegou o microfone e deu um gritão, Y, e aí todo mundo começou a gritar com ele, tipo, nossa senhora. E depois desses micos que começou a ficar muito mais. Todo mundo começou a ficar muito mais ligado no que estava acontecendo. E aí todo mundo começou a participar mais e tal, porque a gente faz ali no pátio 2 lá embaixo. E aí fica uma meia-lua de pessoas assistindo. E aí todo mundo começou a participar mais, rir mais, prestar mais atenção no que estava acontecendo e, consequentemente, esse mico que salvou a edição, né, praticamente. Pagar mico é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Sim. Porque você paga um mico, você não esquece nunca mais. E você acaba depois refletindo sobre ele e você tira ganhos maravilhosos, maravilhosos. Com certeza. Bom, É. a gente. Quanto tempo a gente tem de entrevista? 1 hora e 3 minutos. Caraca, Passou uma hora e muito tanto. rápido. Aham. Ô, gente, eu só queria dividir com vocês algumas coisas que sirvam assim de exemplos para vocês, mas não como bom exemplo. Exemplo tem bom e tem ruim, né? Mas, assim, são exemplos de fatos que acontecem no início da vida da gente, profissional, pessoal, né? Vocês estão com 16, 17 por aí, não é isso? Você também, Danilo? Tem 18. 18? Danilo é mais velho. É assim, guardem para sempre para a vida de vocês. Guardem para sempre. A cada dia a gente aprende uma coisa nova. Mas aprender uma coisa nova não significa que a gente vai deixar de errar. A gente nunca vai deixar de errar, graças a Deus. Porque quanto mais erro a gente comete, mais tentativas a gente fez, maior a chance da gente avaliar o que a gente faz. Então, eu tenho certeza absoluta que você, Paula, você, Danilo, e a Dudinha, e eu também, eu tô doido para a hora que acabar esse podcast de vocês aqui, num momento qualquer, eu assisti-lo inteirinho. Uhum. Olhar para mim, ver se eu falei a coisa certa, se eu falei besteira,
Vocês percebem? Se hoje aqui falando eu falei alguma coisa que eu não gostaria de ter falado ou não deveria ter falado, eu vou aprender com isso. Sim. Então, eu quero dar os parabéns para vocês, mesmo, de verdade, pela iniciativa de vocês. E lembrem-se sempre, vocês estão numa instituição que gerou em vocês o desejo de fazer o que vocês estão fazendo hoje. Sim. Então lembrem-se sempre, aquele professor que você não curte muito na ETCAP, aquele diretor que você não curtiu ou não curte muito, vocês pegaram sempre do Tom, é isso? Sim. Sempre. A direção do Tom, estou citando o Tom porque ele é o diretor de vocês, todo o tempo vocês estão na ETCAP. A direção do Tom pode não ter agradado a você ou a você em determinados momentos. Não se afaste dele. O professor de física de vocês pode não ter agradado a vocês. Não se afastem dele. Pelo contrário, quanto menos você gosta da atuação de um professor, de um diretor, do pai, do presidente da sociedade Amigos do Bairro, mais a gente deve se aproximar e falar, perguntar os porquês e tudo mais. Ou seja, quero dar os parabéns para vocês, de verdade, que vocês tenham tido nesse primeiro podcast que vocês estão gravando aqui, que vocês no segundo podcast, aos olhos de vocês, vocês façam ainda melhor, o terceiro ainda melhor. Ou seja, hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. E assim vai, em todos os aspectos. Sim. Bom, eu que queria agradecer, né, pela oportunidade, pelo espaço que você ofereceu para gente, e por esse respiro que você deu ao nosso projeto, que vai, né, se tudo der certo, continuar. E agradecer, né, a Paola, a Duda, que esteve aqui com a gente. E você quer acrescentar mais alguma coisa? Ah, não, eu só quero agradecer também, Fê, pelo espaço e também pela entrevista, porque não é qualquer um que tira uma tarde inteira para fazer um episódio de algo que pode parecer até uma brincadeira, né? Porque, por enquanto, a gente não tem tanta estrutura, nem muito incentivo, né? Mas aos poucos acho que a gente vai conquistando o público, tanto da ETCAP quanto de fora. Você disse que vocês não têm estrutura? Tem sim, tem aqui, ó. Ah, agora sim. De Obrigada. vocês aqui, tá bom? Gente querida, você, Paola, você, Danilo, muito obrigado. Você que assistiu até agora, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. E se tiver alguma coisa que eu falei que te chateou, te entristeceu, te envolveu em alguma coisa ruim, que você me perdoe e mande aí nos comentários que eles passam para mim depois, tá bom? Muito obrigado. Um abraço e um beijo para todos. Digo mesmo, né? Eu queria agradecer a você que está assistindo, agradecer, né? Caso você queira mandar seu comentário, sua sugestão para o próximo convidado, agradecer novamente a quem está aqui comigo hoje, nesse sábado à tarde. E, enfim, é isso. Eu queria agradecer novamente, né? E espero que vocês tenham tido uma boa experiência, que vocês tenham gostado da estrutura e que tenham se envolvido com a entrevista e, né, tenham ânimo para sugerir e para dar propostas para o próximo convidado e para os próximos. E mandar um abraço para todo mundo, para os que gostaram, para os que não gostaram também, deem sugestões que a gente pode melhorar. E até mais. E Até. seja PQP. Verdade. Curtiram? Tá bom. Agora fica rodando um pouquinho, né? Fica rodando E aí, pouquinho, a gente né? quarta e é isso. Tá bom. Fica meio Jornal Nacional. Ah, sei. Sugestão para vocês é que nesse encerramento agora, a hora que forem fazer uma edição, Uhum. que nesse momento que ela está lá, a hora que ela quiser, ela vai encerrar, e aí fica a tela preta. Mas na hora que você falou seja PQP, coisa de 2 segundos, aí você bota uma musiquinha para acompanhar o Sim. nosso bate-papo aqui até ela encerrar. Seja PQP, estava aparecendo todo mundo. Ah, não tem problema. Uhum. Pode concluir? Pode? Você parou a gravação? Isso.